palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Deus tem um propósito, todos nós continuamente ouvimos que Deus tem um propósito para quem? Para mim, para ti, para o teu vizinho, diz ao teu irmão que está ao teu lado, Deus tem um propósito para ti. E diz-lhe, encontra esse propósito. Encontra esse propósito. Amém? A palavra de Deus ensina-nos, e o título desta mensagem é Um povo, uma graça, um propósito. A palavra de Deus ensina-nos em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós sois, vamos todos entoar este verso, com toda a nossa fé, com todo o nosso convencimento e com toda a nossa segurança em Cristo e com toda a nossa certeza da salvação. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Diz ao teu irmão que está ao lado, alcançaste misericórdia, és povo de Deus. Amém. Aleluia. Aqui a palavra de Deus explicita para nós qual é o propósito corporativo. Somos um povo, uma geração. Amém? Uma nação, real sacerdócio, nação santa, santificada pela sangue de Jesus Cristo. Este é o propósito geral. Primeiro dá-nos uma identidade. Começa por dar-nos uma identidade. O grande problema das pessoas hoje em dia é que dissipam a sua identidade. Distraem-se e perdem o norte de realmente quem são. E muitas das vezes perdem o norte ao que foram chamados. E quando tu perdes o norte da tua identidade, o norte ao que tu foste chamado, quem te chamou, quem és tu, o que é que tu fazes, para quem fazes, para quem fazes e a quem necessitas de alcançar, então, irmão, estás a correr perigo. Estás como uma criança que és levada por qualquer vento de doutrina. Estás como uma pessoa inconstante. Hoje estás grato ao Senhor, provavelmente amanhã já não estarás grato ao Senhor. Hoje sentes-te bastante motivado e emocionado a viver a vida para Cristo. Amanhã provavelmente sentes-te conturbado. Tens falta de segurança. Há sempre vozes, e muitas vezes é a tua própria voz, que trata de roubar-te a identidade que Cristo te dá. Amém? Nós temos uma genética, temos uma dualidade que está em nós, que é a nossa genética da criação feita exatamente conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme diz o salmista, temerosamente feita. Ele conheceu-nos desde antes do ventre da nossa mãe, e Ele formou-nos quando nós ainda éramos uma massa informe, mas fez-nos conforme a sua imagem e semelhança. E logo temos uma genética humana, carnal, que herdamos dos nossos pais, que supostamente está numa esfera também cultural. E tudo isso influi para que possamos ter uma identidade definida em Cristo Jesus, ou possamos dissipar essa própria identidade. Amém? Nós somos chamados. Aqui a palavra de Deus começa a implicar o chamado. Uma nação santa. Um propósito, um chamado. E o propósito global, corporativo da igreja em si é anunciar a quem? Ao mundo o quê? As maravilhas de Deus. Amém? Para evidenciar essas maravilhas não podemos perder a identidade em Cristo. Amém? Necessitamos para ter a identidade em Cristo, há uma coisa que é essencial. Não só primeiro que tenhamos nascido de novo e recebido o bautismo do Espírito Santo, mas também é necessário que sobre nós haja uma graça específica. Amém? Diz comigo, graça específica. Graça específica, irmãos. Porque há um propósito corporativo, mas a graça específica, diz comigo, designa a vontade perfeita
de Deus para o meu propósito, que Ele me dá para complementar o seu corpo nesta terra e para que eu, de uma forma ousada e valente, arrebate o reino dos céus e faça parte do estabelecimento dele na terra. Amém? A graça, o que é a graça de Deus? A graça é em tudo algo suficiente. A graça tem resposta para tudo. A graça é um favor imerecido. Amém? A graça manifesta a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Amém? A palavra de Deus, Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, e ele diz, quando estava a ser açoitado por um aguilhão que tinha na sua carne, ele diz que Deus respondeu-lhe às suas súplicas, porque ele 3 vezes orou: Senhor, livra-me deste aguilhão, por favor, tem misericórdia de mim. E Deus respondeu-lhe: a minha graça te basta. Em algumas versões bíblicas, a minha graça te é suficiente. Diz comigo: a graça de Deus é-me suficiente. Não era o seu mérito de apostolado, não era o seu chamado. Era a graça de Deus que lhe era suficiente, porque o meu poder, diz o Senhor, aperfeiçoa-se na fraqueza. Amém? Irmãos, se muitos de nós nos pensemos fortes, façamos-nos fracos, para que a graça de Deus se possa aperfeiçoar na nossa vida e manifestar o seu poder, porque o poder de Deus não se pode manifestar em alguém que pensa ser forte. Portanto, devemos sempre considerar, a palavra de Deus diz: não tenhas o mais alto conceito de ti mesmo, senão que pensa, sempre dá preferência aos demais, pensa que os demais são sempre mais altos do que tu. Uma das coisas que nos leva a perder muitas vezes a identidade é aquilo que nós queremos de nós. Amém? Pode fazer dissipar, pode de alguma maneira fazer com que não estejamos no hemisfério de graça de Deus específica para as nossas vidas. A graça manifesta-se de uma forma pessoal, irmãos. A graça não é somente corporativa para a igreja como um todo, para a igreja como um grupo, não para uma denominação específica, mas para o corpo de Cristo, por todo o mundo, para todos aqueles que creem no seu nome e receberam a sua salvação, e receberam o seu batismo nas águas, e receberam o seu batismo no Espírito, e receberam o seu batismo de fogo. Amém? A graça manifesta-se na sua vida de uma forma pessoal. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz da parte do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo e também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Aqui vamos à questão da identidade. No verso 1, Paulo define, primeiramente diz assim: Paulo, e ele era Paulo? Pergunte. Ele era Saulo. Mas ele agora diz Paulo, porque foi-lhe atribuída o quê? Uma nova identidade. A boa notícia que eu tenho para ti, da parte de Deus, é que Deus dá-nos uma nova identidade, porque provavelmente a nossa própria identidade degenerada, segundo a carne, segundo as degenerações genéticas, culturais que sofremos antes de vir a Cristo, é transformada numa nova identidade. Saulo perseguia a igreja. Saulo tinha cartas dos comendadores para procurar os cristãos, aprisioná-los e apedrejá-los, inclusive matá-los. Mas Paulo, como uma nova criatura, identifica-se como Paulo e diz: 1. Quem sou eu? Paulo. 2. O que é que eu sou? Apóstolo. Isso é o que ele faz. Quem sou eu? Luís Miguel. O que é que eu faço? Servo de Cristo para a sua honra e glória. Servo de Cristo. Pastor. Pastor é aquilo que eu faço. Pastorear é aquilo que eu faço. 3. Para quem eu faço? Para quem faço? Apóstolo de Cristo Jesus. Para quem eu faço? Para Cristo Jesus. Amém? Amém? Tudo isto faz parte da tua identidade. Para quem o fazes? Para Cristo.
Porquê? Pela sua vontade, pela vontade de Deus. Sou o que sou pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo Cristo, pela vontade de Deus. Porquê? Pela vontade de Deus. E em quinto lugar, para quem? Aos santos de Efésios e das nações. Para quem? Aos membros do Ministério Remar Eu Sirvo e aos membros da Igreja de Cristo de Corpo Messias, neste caso, em Lisboa. Amém? Amém? Quem sou eu? O que é que eu faço? Para quem eu faço? Porquê eu faço? E para quem eu faço? Tudo isto faz parte da identidade. Tudo isto faz parte da graça que Deus nos dá específica. Amém? E Deus deu uma graça específica que se manifesta através do chamado. E depois entra-se no propósito, que é glorificar a Cristo, exatamente anunciar as maravilhas. Paulo sabia quem era. A minha questão é, sabes tu quem és? Ou só sabes aquilo que está escrito no teu documento de identificação, no teu cartão de cidadão? Sabes tu o que fazes no corpo de Cristo? Sabes tu para quem o fazes no corpo de Cristo? Sabes tu por quem o fazes no corpo de Cristo? Sabes tu a quem deves alcançar no corpo de Cristo? Estas são as perguntas que eu quero lançar-te e que espero que Deus te possa ir respondendo. Amém? Porque aquilo que nós necessitamos é estar bem firmes em quem somos, aquilo que fazemos, porquê o fazemos, para quem o fazemos e a quem devemos alcançar. Amém? E tudo isto diz respeito a uma esfera de graça. Amém? Diz respeito à graça específica que Deus tem para as nossas vidas. Amém? A graça é mais que suficiente para as nossas vidas, tal qual como dizia Paulo. Tal qual como Deus lhe disse a Paulo. Por vezes podemos sentir-nos confusos, podemos sentir-nos abrumados pelas situações da vida. Basta-te a minha graça. Não tenhas problemas de sentir-te fragilizado. Não queiras aparentar aquilo que não és. Sê simplesmente aquilo que és no estado em que estás e evidencia o estado em que estás a Cristo para que Ele possa, por meio da sua graça, aperfeiçoar o seu poder em ti. E então tu possas dizer, apesar de ser frágil, apesar das minhas debilidades, sei aquilo que sou pela graça de Deus. A graça de Deus aperfeiçoa-se das minhas debilidades e eu posso dizer que sou mais que vitorioso no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais que vitorioso no nome de Jesus Cristo, porquanto sou débil, mas Ele é forte em mim. Amém. Não sou eu que sou forte nele. O propósito de Deus nas nossas vidas só pode ser cumprido por meio da graça, não por meio de um esforço ou de uma aprendizagem. Muitas pessoas pensam, podem aprender o propósito de Deus. Ou podem chegar a cumprir o chamado de Deus através de um método de aprendizagem. Não se pode. É através da graça de Deus. Paulo diz, eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. Amém? 2 Coríntios 10:12. E vamos continuar a falar neste âmbito da graça específica de Deus que necessitamos para poder estar a cumprir o potencial e o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque há muitas pessoas que estão nesta igreja ou noutra igreja ou que estão na sua casa e conhecem a Cristo e provavelmente não estão nem na área de graça, nem sequer estão a cumprir o propósito para o qual Deus os chamou. Mas, no entanto, fazem parte do corpo de Cristo. No entanto, são salvos pela graça de Deus, mas não atingiram o viver na área de graça específica para que possam cumprir o chamado. Paulo dizia, não ousamos contar-nos. A sociedade de Corinto é exatamente muito comparável à sociedade no qual vivemos hoje. A igreja de Corinto é muito comparável à igreja contemporânea dos dias de hoje. Muitas vezes temos a tendência de aceitar a Cristo e logo pensar de uma vez por todas que já estamos totalmente capacitados para todas as coisas. Portanto, tendemos a ser muitas vezes sábios em nossa própria opinião. Muitas vezes chegamos a Cristo com certas e determinadas bagagens intelectuais, experiências emotivas, sensoriais e queremos transportá-las para o reino de Deus, o qual é impossível, porque a palavra de Deus diz que aquele que é nova criatura, tudo o que está atrás passou e tudo tem que ser feito de novo. Uma nova identidade, uma nova missão específica, uma nova expressão,
uma nova forma de sentir, uma nova forma de ver, uma nova forma de interpretar, uma nova forma de viver, uma nova vida. Amém? Nós vamos contar-nos ou comparar-nos com alguns. Paulo visitou 3 vezes a igreja de Corinto. A mesma igreja que ele plantou, visitou outras vezes e escreveu-lhe 2 vezes. Porque era uma igreja muito conturbada, estavam em comparações. Uns diziam, pois havia muita mitologia, havia muita filosofia, havia muitos ideais, por então havia várias comparações. E a palavra de Deus diz que aqueles que se comparam entre si mesmos, esses mesmos estão sem entendimento. Amém? Sem entendimento. As comparações bloqueiam-nos o entendimento. Porque diz, louvam-se a si mesmos, mas estes, medindo-se comigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Agora diz comigo, nós, porém, não nos gloriamos, além, bem alto agora, da medida, mas, conforme o padrão, da medida que Deus nos designou, para chegarmos até vós, uma graça específica. De acordo com o dom, a medida. Diz que somos um corpo e temos diferentes dons, diz a palavra de Deus. E uns complementam-se aos outros. Todos temos uma graça específica. E uma medida, um padrão. E um espaço, um hemisfério onde Deus quer que nós possamos cumprir esse mesmo propósito. Uma graça específica, de acordo com o dom que dá a cada um de nós. Um dom, uma medida de fé, uma medida de graça é específica para cada um de nós. É personalizada, não é corporativa. A maior parte das pessoas tem a tendência e anelam querer viver a medida de graça de outros. E então saem fora da sua área de graça e não conseguem se ingrar. Provavelmente conseguem por méritos, por esforços, mas chegam a algum ponto nas suas vidas em que se barram-se com a realidade que aquilo que estão a fazer não provém realmente de Deus, mas provém do seu esforço, do seu intelecto e do seu conhecimento literal da palavra, mas não de uma designação divina pela parte de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus aqui literalmente o diz. Da medida, conforme o padrão da medida que Deus nos designou. Porque não nos estendemos para além do convém se não chegássemos a vós, pois chegamos até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que à proporção que a vossa fé cresce, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão para além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, senão aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Ele sabia quem era, Paulo sabia quem era. Por isso ele tinha a ousadia que tinha a anunciar o Evangelho, a anunciar as boas novas e continuamente esclarecia a igreja. Dentro da sua medida. Por outro lado, haviam outros apóstolos, Pedro, Barnabé, tantos, que também deram a sua contribuição na sua medida, no seu padrão, no seu chamado e na sua graça. E cada um cumpriu o propósito de Deus porque estavam na sua medida, no seu padrão, designados por Deus a cumprir a vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Amém? Quando saímos dessa esfera é que quando estamos a atuar não pela vontade de Deus, mas sim pela nossa vontade, pelo nosso desejo ou provavelmente pela nossa interpretação pessoal das situações ou das Escrituras. A palavra de Deus ensina-nos que a Escritura não é de interpretação pessoal, mas sim de interpretação corporativa. Significa a palavra de Deus, toda ela é profética, então é a mesma ontem, hoje e para sempre. Por isso diz a palavra de Deus, o mundo, o céu e a terra passará, mas a minha palavra permanece para sempre. Tem que ver com identidade. Vamos a ver a esfera de graça pessoal, como é que acontece na tua vida.
Como é que tu podes identificar? Primeiro tens que entender uma coisa, é aquilo que diz aqui a palavra de Deus. Designada por Deus. Primeira coisa aponta. Eu vou saber a minha graça específica quando Deus me designar. Paulo diz, não nos gloriamos para além da medida, mas conforme o padrão, versículo 13, da medida que Deus nos designou. Deus dá-nos uma medida, um padrão e designa-nos para chegar até vós. Amém? A minha pergunta é, estás seguro que estás a viver nos desígnios de Deus? Um desígnio de Deus é a vontade de Deus absoluta, expressa para ti pessoalmente. São perguntas. Vives a vida em segurança? Porque as pessoas inconstantes que vivem inseguras, que não estão definidas, que estão abrumadas, não estão a viver no desígnio de Deus. Porque aquele que está no desígnio de Deus diz, eu sei quem sou, eu sei para quem faço, eu sei aquilo que faço, porque eu faço e a quem devo alcançar. Sou o que sou pela graça de Deus. Podem vir tempestades, podem vir situações, circunstâncias, ataques diabólicos, podem vir sentimentos frustrados, mas eu chego e olho e falo a mim mesmo em nome de Cristo, eu sei quem sou em Cristo Jesus. Eu sei para o que fui chamado em Cristo Jesus, eu sei o que faço em Cristo Jesus, eu sei para quem o faço, porquê o faço e a quem devo alcançar. Porque a inconstância provém da falta de resposta a estas perguntas e da falta de segurança que muitas vezes às quais nos podemos encontrar. Há pessoas que entram num estado de lamechice, é que eu não sei bem, é que eu queria ser como aquele, queria ser como outro. Não, meu irmão. Deus tem uma graça específica, um propósito específico para ti. Amém? E quando tu não abraçares essa condição, enquanto tu continuares em comparações, enquanto tu continuares a olhar para o quintal do vizinho, não consegues alcançar o entendimento, porque a palavra de Deus diz que estás sem entendimento. Amém? Portanto, temos que ver se estamos nesta esfera, se estamos nesta área designada. Qual é o desígnio de Deus para a tua vida? Qual é a missão de Deus? O desígnio é a missão. E Deus especifica-o exatamente. Continuamente nos vai... Vamos entender uma coisa, irmãos. Reis foram nomeados por Deus. É verdade? Amém? Ajuda-me aqui um bocadinho. Deus designou reis. Teve que designar reis porque o povo de Israel queria ter reis. Começaram a sair fora da esfera para a qual Deus os tinha. Mas Deus não contraria, Deus é cavalheiro. Eles pediram reis, tiveram reis, saíram do juízo e começaram a ter reis. E então, esses reis começaram a ser levantados por quem? Pelo povo? Não, por Deus. Deus levantou a Saul, ungiu a Saul, amém? Estamos de acordo? Deus ungiu a David, amém? A diferença entre Saul e David foi que Saul não foi fiel ao desígnio da vontade de Deus. Há muitas pessoas, por vezes, estão nos desígnios da vontade de Deus, mas depois não lhe permanecem fiel aos seus desígnios. E quando Deus lhe disse aquilo que ele tinha que fazer, Saul deixou-se influenciar pelo povo e disse, não, eu quero criar uma própria imagem a mim. E em cima começou a ter inveja de David, começou a perseguir a David, perseguiu o seu próprio filho Jonatã, porque Jonatã tinha uma boa relação, uma relação de amor, de respeito mútuo com David. Porque sabia diferir onde é que estava a verdadeira unção. Amém? Amém? Até que então chegou o momento no qual Saul sucumbiu e morreu. Deus aponta reis, levanta reis e Deus permite que esses próprios reis também caiam. Amém? Amém. Temos que entender, quando saímos da esfera do desígnio, do propósito de Deus para as nossas vidas, corremos o perigo de contristar o Espírito Santo. Podemos esforçar-nos e podemos então estar a cumprir o nosso próprio desígnio, a nossa própria vontade, e podemos camuflá-la de versículos bíblicos com conhecimento intelectual, mas a vida de Deus não se manifesta. Mas quando nós estamos, o bonito da graça de Deus é que quando nós estamos nessa graça específica, a graça específica faz parte de uma graça corporativa. Amém? Amém. Não podemos ser individuais. Significa não podemos viver uma vida isolada, ser lobos solitários para o Senhor.
Temos que fazer parte de um corpo. A palavra de Deus diz que Ele dá diferentes dons e a cada um, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, e aquele que tem o dom de presidir, que preside, ou que tem o dom de ministrar, que ministra, que tem o dom de profecia, que profetiza. A cada um segundo os dons, a medida do dom que Deus te dá a ti e a mim são específicos, são diferentes, complementamos-nos uns aos outros. Mas há um grande fruto quando nós estamos no propósito, quando estamos nesse desígnio, quando estamos nessa graça específica. E esse fruto, irmão, é tremendo. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus na segunda parte do versículo 13. Diz, designou-os chamar-nos para chegarmos, diz a palavra de Deus, nós porém não nos gloriamos no verso 13 além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos até vós. O propósito de chegar até vós qual é? É de incluir. A salvação de Deus é para quem? É para todos. A casa de Deus é para quem? É para todos. Todos que nele creem e o aceitam como Senhor e Salvador, esses são então bem-vindos à casa de Deus. E aqueles que inclusive rejeitam a Cristo, bem-vindos à casa de Deus, porque a graça de Deus e o fruto de viver no propósito de Deus, de estar nessa esfera de graça, chama-se inclusão. Há pessoas que estão aqui, mas não estão aqui. Estão incluídas num espaço geográfico, mas não estão incluídas numa esfera de graça. Amém? Amém? Há pessoas que estão numa igreja, mas não se sentem parte da igreja. Não é porque a igreja as exclua, não é porque o grupo de irmãos as exclua, é porque elas mesmas se excluem, porque não estão incluídas, não estão na mesma esfera de graça. Elas excluíram-se elas mesmas. Deus não repele as pessoas, a igreja não repele as pessoas. A graça de Deus é inclusiva, atrai. A graça de Deus faz com que nós brote realmente a alegria de Deus. E possamos viver com força, porque a alegria de Deus é a nossa força. Glória a Deus. Que tenhamos ousadia para servir a Deus, que tenhamos intrepidez para servir a Deus e que tenhamos moderação para servir a Deus. Tudo isso provém da graça de Deus, provém a estar no hemisfério de graça, provém a estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Há pessoas que se incluem em ambientes que aparentemente são certos, mas não são certos. Não é a sua área de graça, não é o seu hemisfério de graça, e então não estão nessa zona, não estão incluídas, estão excluídas. Amém? Há pessoas que se isolam elas mesmas. Podem estar no mesmo hemisfério. Não sei se às vezes reparas entre conversações entre pessoas, às vezes estamos um grupo de pessoas e há pessoas que estão totalmente a norte. A norte não, estão a deambular nos seus pensamentos e de repente um bocadinho vem à terra. Essa pessoa pode estar incluída fisicamente, mas não está incluída no hemisfério de graça. Amém? Não está a permitir que a graça de Deus opere nela, não está a receber a sua graça específica. Amém? É claro que para isso temos que entender que somos filhos de Deus, que somos criaturas de Deus. E qual é a chave para isto? Qual é que é a chave para que esteja incluído? Voltamos ao princípio. Quem sou eu? Paulo. O que é que eu faço? Apóstolo. Para quem eu faço? Cristo Jesus. Porque eu faço pela vontade de Deus. E isso é aquilo que me dá autoridade. Para quê? Para que possa ministrar aos santos e fiéis em Efeso. Amém? A autoridade não vem pelo tempo que possamos levar no ministério. A autoridade não vem pelo tempo no qual nos congregamos numa igreja. A autoridade não vem pela quantidade de letra bíblica que possamos absorver, ou pelos conhecimentos teológicos, ou pelas experiências pessoais. A autoridade vem pela graça de Deus. Vem por estar exatamente no hemisfério específico da graça de Deus, do desígnio de Deus, na medida que Ele me deu a mim e que não deu a outros. E eu tenho que glorificar a Deus pela medida que Deus dá da sua graça, dos seus dons, dos seus desígnios ao meu irmão. Glória a Deus por isso, amém? Não tenho que anular-o, tenho que abençoá-lo, amém? E naquilo que Ele me possa ministrar, eu tenho que dizer, ministra-me, dá-me dessa graça, abençoa-me com essa graça. Dessa maneira, sabes quem és, sabes porque é que és o que és. Eu sei, sou um filho de Deus. Ok, amém, não há problema nenhum. Mas a palavra de Deus diz em João, Ele deu-nos poder para sermos chamados filhos de Deus. E esse poder é
autoridade. Quando estamos nessa graça e vivemos nessa graça, irmãos, não padecemos qualquer tipo de necessidade. Pode vir crises, recessões, impressões e aflições. Poderemos não comer carne de vaca ou pescada, mas de certeza que arroz e feijão não nos faz falta. E isso é suficiente. Amém? Arroz e feijão é suficiente, irmão. O maná foi suficiente. E o povo de Deus aborreceu o maná. Aborreceu a providência de Deus. Não sabemos muitas vezes estar a viver nessa graça. E quando nós aprendemos a viver nessa graça, estamos então contentes e conformados com aquilo que Deus nos dá. Não nos devemos conformar a este século, mas devemos conformar-nos com aquilo que Deus nos dá. E se Deus dá uma graça numa área específica, a presidir reuniões, a ministrar, a orar, a interceder, a ministrar louvor, essa é a tua área específica. Esse é o teu chamado. Se passas outro tipo de área, provavelmente, conseguirás alcançar algumas coisas, mas é por mero esforço, e a algum ponto na tua vida vais esbarrar-te com a prova de ter que voltar à medida que Deus te deu, à graça que Deus te deu, ao desígnio que Deus te deu. Amém? Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda, diz comigo, toda a graça. Toda a graça. Para quê? Vamos ver para quê. A fim de que, tendo sempre, em tudo, diz comigo, em tudo. A graça de Deus é suficiente em quê? Em tudo. Em tudo. Porque toda a suficiência não é autossuficiência. É toda a suficiência que provém de graça de Deus. E para que é que nos dá esta toda a suficiência? Para que abundemos em toda a boa obra. E onde é que há uma boa obra? Aquelas que são as obras que Deus de antemão preparou para que nós nelas caminhássemos, estando no local certo, com as pessoas certas, à hora certas, incluídos nessa zona de graça. Este ministério tem uma graça específica. E Deus foi acrescentando outras áreas de graça. Mas já provámos muitas vezes tentarmos ir a outras áreas de graça e não somos prosperados. Mas na nossa área de graça, Deus tem sido em tudo suficiente e abundante para toda a boa obra. Então estejamos gratos por isso. Irmãos, a inclusão é o fruto de estar na graça. Às vezes eu vejo pessoas que me dizem, irmão, e tal, sinto-me excluído. Ok, sabes porque é que te sentes excluídos? Porque tu mesmo não estás incluído. Amém? Irmãos, eu não tenho que incluir-te. A graça de Deus na tua vida fornece o fruto da inclusão. Não nos cedemos em medida, senão, segundo a medida e o desígnio da vontade de Deus, chegamos até vós. A graça de Deus é incluída. A graça de Deus chega até vós. Não é a identidade do ministro, é a graça de Deus. Aqueles que fundamentam a sua sabedoria de Deus nos dogmas dados por homens de Deus estão a fugir da verdade. Portanto, estão a desviar-se da zona de graça. A inclusão é o fruto de viver o propósito de Deus e viver na nossa área específica de graça, de acordo ao padrão, à medida que Deus nos dá. E faz que então possamos abundar. Faz que então na nossa vida o Espírito Santo de Deus possa produzir os frutos. Porque nós mesmos não os podemos produzir. Mas o Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, que é abundante, é suficiente, é imerecida, faz com que o Espírito Santo possa produzir esses frutos. Sendo o primeiro a inclusão, fazendo parte de um corpo, complementando os meus irmãos e eles a mim, sabendo que eu próprio não sou suficiente, mas a sua graça é suficiente e o seu corpo tem abundância de recursos humanos, abundância de recursos espirituais, abundância de recursos económicos, para que possamos abundar
em toda a boa obra para a qual Deus nos chama. Amém? Amém. Provérbios 18:1. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e então insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que vive excluído, a palavra de Deus diz que é porque está a buscar o seu próprio desejo, está a sair fora do desígnio de Deus. Quando tu buscas os teus próprios desígnios, sabes uma coisa, eu gosto de andar de moto. E podia dizer agora não e tal, eu sirvo ao Senhor, mas também, se calhar tenho veia para ser piloto de GP. Provavelmente o que me aconteceria foi o que aconteceu ao italiano. Alguém me passaria por cima e subiria, provavelmente não sei se chegaria ao reino dos céus, porque saí fora da minha área de graça que Deus me apontou, me designou, me deu, e então estou a rejeitá-la para ir em pós do meu próprio desejo. Amém? Há pessoas que são chamadas para ministrar a alabança, há outros que são chamados, por exemplo, para profetizar. Há outros que são chamados para serem intercessores. E por vezes não notam essa área de graça, essa medida, esse propósito, esse desígnio, e começam não. O intercessor depois quer ser predicador. E então vai-se dar conta ao largo do tempo que ele não é predicador. E isso vai frustrá-lo. O que é que se passa? Ele não se incluiu segundo o seu dom. Ele excluiu-se porque desejou outra coisa que não era o desígnio de Deus. Insurgiu-se, diz a palavra de Deus. Insurgiu-se contra a verdadeira sabedoria. Alguém pode ser mais sábio que Deus? Quando Deus reparte os seus dons, a sua graça, alguém pode ser mais sábio do que Ele? Poderão dizer as ramas, a árvore e a raiz aquilo que Ele deve fazer? Às vezes temos essa tendência. Aquele que se isola rebela-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 68:6 que aquilo que é que Deus faz ao solitário, e há uma esperança tremenda para aquelas pessoas que se excluem e que se isolam. Há uma esperança tremenda. Há uma mensagem tremenda na Bíblia, porque há sempre uma nova esperança, há sempre uma nova oportunidade. É que Deus faz que o solitário venha a viver em família. O salmista diz, Deus faz que o solitário viva em família e liberta os presos e os faz prosperar, mas aqueles que continuam fora do desígnio, os rebeldes, habitarão em terra árida. Muitas das vezes caminhamos por desertos, mas não são desertos que Deus nos proporciona. São desertos que nós designamos pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Então grande parte dos teus desertos e dos meus desertos, infelizmente, vêm porque saio fora do desígnio de Deus, e tu sais fora do desígnio de Deus e buscas aquilo que realmente não é a medida, o dom, o propósito, o desígnio de Deus, a graça para ti. E então começas a viver numa terra árida. E começas a dizer que não entendo nada, estou confuso, sinto-me amargurado, vejo toda a gente mal. Não, irmão, não é que esteja toda a gente mal. A questão é que tu estás fora do desígnio de Deus, insurgiste e rebelaste contra a verdadeira sabedoria, portanto estás nessa árida terra. Não foi porque Deus pelo Espírito levou-te ao deserto. Foste tu, na tua desejo, nos teus desígnios, que fostes habitar numa terra árida. A zona de graça é inclusiva. Somos nós que nos excluímos dessa própria zona, pelos nossos próprios desígnios. A zona de graça atrai as pessoas. Tu queres saber se estás a viver na tua zona de graça? Queres saber? Sabes como é que fazes? Provas se as pessoas se acercam a ti. Porque se tu tens um efeito repelente, é porque estás fora da tua zona de graça. Então o meu conselho para ti, da parte de Deus, é que encontres essa zona de graça. Há pessoas que têm a arte de ser graciosos. E através dessas graciosidades, depois, conseguem ter algum grupo de pessoas que está à sua volta. E depois também há um fator muito, muito interessante que passa no mundo e passou sempre na história da igreja. Quando há alguém a falar mal dos outros, então aí juntam-se muitos. Sempre passou. Nomeadamente no povo de Deus, insurgia-se o povo inteiro contra Moisés, contra tanta gente, contra os seus líderes. Como é que é isto? Agora vais levar para o deserto? Lá. Isto é uma grande loucura. Agora dás-me maná? Não. Quero carne. Agora é carne, já estou farto de carne. E então juntava sempre o povo todo. Isso é um ponto de inclusão negativo. Mas a graça de Deus é um ponto de inclusão positivo. Faz com que tenhamos os olhos de Deus e faz com que vejamos aquele que está isolado como alguém que necessita fazer parte de uma família.
E aquilo que lhe podemos ministrar é a graça de Cristo, de acordo ao nosso próprio dom. Amém? De acordo à própria esfera em que nós estamos incluídos. Amém? Neste caso, neste ministério, Romar, neste caso, nesta igreja cristã Corpo do Messias, neste caso, neste local, ou provavelmente noutros locais, no país de Portugal ou noutros países. Amém? Amém. E quando estamos nesse padrão, nessa medida, quando estamos nesse desígnio de Deus, nesse propósito agraciado por Deus, acontece-nos que muitas vezes, ao não saber, por vezes especificamente aquilo que temos que fazer, Deus manifesta. Vejamos o caso de Atos 13:1, onde em Antioquia, onde já havia muitos profetas, diz a palavra de Deus, 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres a saber, mas Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, Herodes e o tetrarca e Saulo, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Amém. Quando tu estás na casa de Deus, provavelmente nesse padrão, nessa medida, mas muitas vezes não tens definido o teu chamado. É o Espírito Santo que fala diretamente através dos seus servos e aponta-te qual é a tua medida, qual é o teu dom, porque provavelmente há pessoas que têm dons e não os reconhecem, ou vão em pós de outros desejos e, portanto, habitam em terras áridas e provavelmente estão congregados em nome de Jesus Cristo nesta congregação ou noutra congregação. E o Espírito Santo de Deus vem a apontar-te e dizer-te: separa-me este homem e aquele homem para o ministério para o qual eu os tenho chamado. Quem diz? O Espírito Santo de Deus através dos seus servos. Viver na esfera da graça não somente permite que estejamos a fazer a sua obra e que essa obra seja frutífera, senão faz com que estejamos no local certo, à hora certa, com as pessoas certas, para que Deus nos mostre qual é o chamado e qual é a especificidade da sua graça para nós, para que andemos no seu desígnio e assim possamos abundar em toda a suficiência que é ministrada pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Para isso é necessário sabedoria, e a palavra de Deus diz, em Provérbios 2, diz que o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. De onde é que procede a sabedoria, o conhecimento e o entendimento? De onde? Da boca de Deus. De onde é que eu estou a falar? Da boca de Deus, da sua palavra, da sua verdade imutável, da sua sagrada e sã doutrina imutada. Não estou a alterar absolutamente nada. E Ele reserva a sabedoria para os retos, e Ele é um escudo para aqueles que caminham em integridade, guardando-lhe as veredas de justiça e preservando no caminho dos santos. Amém? Na sua santidade. E isso provém do conselho de Deus. E Deus dá a sua sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, diz a palavra de Deus, peça a Deus e Ele dá liberalmente. Tens falta de sabedoria? Pede-a a Deus liberalmente, pede-a afincadamente, mas pede-a com a confiança de que a vais receber. Pede-a sabendo quem tu és em Cristo Jesus. E se não sabes qual é que é o teu dom, pede ao Senhor. Se não sabes qual é que é o local correto para estar, pede ao Senhor e Ele te mostrará, Ele te indicará por meio do Espírito Santo, te definirá qual é o teu dom, qual é a tua área de graça e aquilo que te vai fazer abundar em toda a suficiência por meio da graça de Deus que opera em ti, na tua fragilidade. Não sejas forte em ti mesmo, seja débil em ti mesmo, para que Deus faça forte em ti e assim possamos alcançar a tantas e tantas almas que necessitam esta graça, esta abundante esperança, esta tão grande salvação que Deus nos entregou. Deus dá liberalmente. O salmista diz no Salmo 25, 14, o conselho, a sabedoria, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que reverem a Deus e lhe faz saber o seu pacto. Quando tu temes a Deus, quando tu tens reverência diante da palavra de Deus, quando tu sabes que aquilo que Deus diz, Ele cumpre, então começas a poder ouvir o conselho de Deus. Sais do teu terreno árido e começas a ouvir, começas a incluir-te.
Da área de exclusão passas à área de inclusão, porque começas a ouvir o conselho de Deus. E então, em terceiro ponto, essa área de graça passa a ser uma área de autoridade. De autoridade. Paulo tinha autoridade porque estava nessa área de graça, sabia quem era que ele tinha chamado e ao que é que o tinha chamado. Por isso ele tinha autoridade. A autoridade não procedia que alguém o tivesse nomeado uma vez numa igreja pastor ou apóstolo. Essa autoridade veio por revelação do Espírito Santo de Deus, e a graça de Deus manifestava-se na sua vida a cada dia. João diz a palavra de Deus que ele veio para aquilo que achou, os seus não o aceitaram, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder, para quê? Para se tornarem seus filhos. Poder, autoridade. Irmãos, a autoridade para ser um filho de Deus. Poder para ser um filho de Deus. A autoridade não é dada pelos homens. A autoridade recebe-se na nossa zona de graça. Amém? Para fazer aquilo que faço, tenho que estar bem na minha zona de graça. Porque já provei muitas vezes, com o meu título ministerial, tentar estar noutras áreas nas quais não sou bem sucedido, e a bênção de Deus. Então tenho que sempre voltar à minha área de graça. Sei quem sou, pela graça de Deus, fui chamado por Jesus Cristo, e a autoridade que eu tenho não é minha, é de Deus. A unção é do Santo, conforme diz a palavra de Deus. Portanto, nessa área de graça, a autoridade de Deus manifesta-se aos seus santos. Amém? Para o corpo, para a edificação uns dos outros. Amém? Não é uma questão de afirmação pessoal. Eu sou o fulanito tal que presido a tantas igrejas, tantas experiências, doutorado em teologia versus em divinologia, em cientologia e em não sei quantologia. Não. Isso é uma afirmação pessoal. E quando um homem ou uma mulher não tem a autoridade de Deus, então faz jus da sua afirmação pessoal e está a sair fora da esfera de graça. Portanto, não se manifesta nele ou nela a autoridade de Deus e do seu Espírito Santo. Amém? E fazem uso de vã da palavra, conforme a palavra de Deus diz: busquemos ser obreiros aprovados, não temos de que envergonhar-nos, e fazemos bom uso da palavra de verdade, porque só a palavra liberta, só a palavra de Deus gera vida, só a palavra de Deus transforma, e por isso temos de permanecer nela, no contexto em que ela está, e não sair jamais do seu contexto, não sair jamais da nossa área de graça. Amém? Pela graça que Deus me dá, disse Paulo, 1 Coríntios 15, mas pela graça de Deus eu sou os que eu sou, e a sua graça, irmãos, muitos de nós pensamos que viver na graça é viver em relax. Como é por graça, relaxo, sim, devemos viver confiados, não viver em relax. Definitivamente, algumas vezes devemos ter o nosso tempo de relax. O relax é bom. Mas vejamos aquilo que diz Paulo. Sou o que sou pela graça de Deus. Amém? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, vírgula, eu não consigo ler bem, não tenho olhos. Por favor, podem ler o resto do versículo. Antes, só um é que lê, só um é que quer trabalhar. Antes, digamos todos, com convencimento, antes trabalhei muito, mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tremenda humildade tinha o apóstolo Paulo. Trabalhei, às vezes, de vez em quando, trabalhei muito e mais que todos eles. O justo põe a mão no arado, e aquele que retrocede não agrada a minha alma. Mas Paulo depois termina por dizer: não eu a trabalhar, não o meu mérito, senão que a graça de Deus em mim, que está comigo, em mim, ela a operar em mim. Não, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, a graça de Deus que opera em mim o crer e o fazer. A graça de Deus que opera em mim a transformação do meu ser. Amém? É a graça de Deus que opera. Paulo trabalhou em tudo e mais que os outros.
A tua esfera consegue-te, quando estás na tua esfera, no teu chamado, quando estás na tua graça específica, irmãos, isso é aquilo que te concede a autoridade para que possas fazer a vontade de Deus, para que possas ministrar, seja em que área seja. Às vezes nas áreas que não se vê, mas são tão importantes, as que não se vê. E isso faz-te manter o propósito e o desígnio de Deus na tua vida. Repara aquilo que Jesus Cristo diz aos seus discípulos em Lucas 9. Ele reuniu os 12 e disse-lhe, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios para curarem doenças e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas, dizendo-lhes, nada leveis. A graça de Deus é suficiente, abunda em tudo. Amém? Diz comigo, a graça de Deus é mais que suficiente. E abunda em tudo, em toda a suficiência. Se eu estou na graça de Deus, isso é suficiente. Porque a graça de Deus opera em mim o desígnio de Deus para a minha vida. E sei quem sou, o que faço, para quem o faço, para que o faço e a quem devo alcançar. Então, no caminho, não necessitamos mais do que 2 túnicas. Diz-nos, não leveis para o caminho nem bordão, nem alforjes, nem pão, nem azeite, nenhuma mais. Não tenhais mais que 2 túnicas em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e daí partireis. Mas onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudido os vossos pés em testemunho contra eles. Amém? Isso chama-nos Deus. Ao propósito de pregar o Evangelho, ao propósito de deitar fora os demónios, de sanar os enfermos. Não por nosso mérito, mas pelo poder da sua palavra, pelo derramamento da sua graça e pela dispensação da sua sangue na cruz do Calvário. 4º ponto, a graça de Deus, por último, evidencia sempre a sua glória. Versículos 16, 17 e 18. Para quê? Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, não num campo de outrem, mas para não gloriarmos naquilo que já estava preparado. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele que o Senhor recomenda. Amém? Paulo diz venho a vós, ponto 4, no mesmo capítulo de Coríntios, onde estávamos, em 2 de Coríntios. Paulo jamais se recomendou a ele mesmo. E estas cartas que estava a escrever aos Coríntios, aquilo que Paulo estava a fazer era simplesmente a defender o ministério que Deus lhe tinha entregue, que aquela igreja estava a pôr em causa. Mas ele jamais se afirmou e dizia, venho a vós, não com palavras vãs ou lisonjeiras, venho a vós com palavras do alto, sabedoria do alto, revelação de Cristo, para que podais ser transformados. Porque podemos ter muitas palavras lisonjeiras, muitas piadas engraçadas. Agora está de moda as piadas na igreja. Não vi nunca Jesus Cristo dizer nenhuma piada. E nunca vi nenhum dos seus servos a contarem anedotas quando estavam a ministrar. Paulo sabia quem era. Por isso podia viver nessa graça. Paulo escreveu também aos Coríntios, na 2ª carta, capítulo 1, verso 12. Qual é a nossa glória? Ele diz, a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência, de que em santidade, diz comigo, em santidade, e em sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e mormente em relação a vós. Em relação a vós. Não com sabedoria terrenal, mas pela graça de Deus, mormente em relação aos ouvintes, em relação a vós que estáis nesta congregação, a vós que estáis neste ministério. Qual é a nossa glória? Que a nossa consciência seja testemunho a nós mesmos da graça de Deus que opera em nós e possamos ver a evidência dos seus frutos, que é a inclusão na esfera onde nós estamos. Amém? Paulo disse aos Efésios, porque pela graça sois salvos. De onde é que vem a salvação? Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. E isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. É um dom de Deus. A graça não se obtém.
Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Aquilo que nós operamos pela graça de Deus é simplesmente glória de Deus. Amém? Por isso a Ele é toda a honra e toda a glória. O que é que devemos fazer sempre também quando estamos na nossa zona de graça? Colossenses 4:6. Que a nossa palavra seja sempre dada com graça. Não é com piada, é com graça. Há muitos que gostam de dar piadinhas caridosas. Também são necessárias, mas não num fórum onde estamos a compartilhar o corpo do Cordeiro imolado de Deus que retirou o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Provavelmente há pessoas que estão excluídas. Provavelmente tu recebeste esta mensagem, mas sentes provavelmente excluído. E provavelmente, inclusive, tens os teus argumentos para poder apontar várias circunstâncias. Irmão, tal qual como a irmã que estava aqui a testemunhar todas as circunstâncias, irmão, não sei se conhece aquela escritura de Romanos 8 que diz que todas... Quem é que está em Cristo Jesus? Levanta a sua mão. Graças a Deus que ainda tenho possibilidade de evangelizar alguns. Aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Todas as coisas, quantas? Todas? Quantas coisas? Todas? Fazem o quê? Concorrem para bem. As circunstâncias frondosas, as circunstâncias desagradáveis, concorrem para bem. Amém? A ofensa concorre para bem. A negligência concorre para bem. Porque quando Deus está-te a despertar para trazer-te do teu lugar de isolação ao seu lugar de inclusão, que é na medida, na área da tua graça, provavelmente a qual tu negligenciaste, provavelmente a qual tu não te deste conta, ou provavelmente a qual tu já achaste tão seguro dela e disseste, não quero partir para outras aventuras, quero aprender outras coisas. Volta ao teu lugar de debilidade, volta ao teu lugar de graça, e então a obra de Deus será frondosa. Provavelmente passa-te aquilo que passou ao filho pródigo. O filho pródigo estava na sua área de graça. Estava na casa do seu pai, trabalhava com o seu irmão, nas obras boas do seu pai, até que depois decidiu emancipar-se. Já cumpri, quero aquilo que me dá direito à minha herança. E a palavra de Deus diz que ele agarrou aquela herança e partiu da casa do seu pai, partiu da sua área de graça, partiu do seu dom que lhe deu o Pai das luzes, amém? No qual não há nenhuma dúvida ou sobrevariação. E ele foi, não, eu agora o que quero aprender é um curso de internetes. Papá, eu já não, isto de trabalhar na lavoura da obra de Deus está bem, mas para mim eu quero ir para outras aventuras. Tantas coisas, inclusive, provavelmente ele tinha inclusive algumas justificações teológicas e bíblicas, sacando os versículos fora do contexto para justificar a sua atitude. Mas diz a palavra de Deus que ele foi para fora da casa do seu pai, saiu fora da sua zona de graça, provavelmente e entrou noutras zonas. Mas essas não eram zonas de graça, eram zonas de desgraça. E quando tu sais da tua zona de graça, permite-me a sinceridade, então estás a entrar na tua zona de desgraça. Amém? Foi o que aconteceu ao filho pródigo. E provavelmente há pessoas que estão na igreja e não estão na sua zona de graça. Então estão na sua zona de desgraça. Mas há esperança. Porque aquele rapaz, aquele rapazote, aquele adolescente, sem ir a muitos cultos na sua zona de desgraça, caiu em si, diz a palavra, e notou, e recordou-se que na casa do seu pai havia suficiente abundância de graça e ele estava a comer a comida dos porcos, mas os próprios assalariados do seu pai tinham a suficiente e abundante graça para todas as coisas e ele ali não estava. Então disse, caí em mim, e o que é que eu direi ao meu pai? Ele caiu em arrependimento profundo porque notou que estava na sua zona de desgraça. Mas há pessoas que estão na sua zona de desgraça e querem justificá-la biblicamente e inclusive contaminar outras pessoas pela sua zona de desgraça, atraindo mais pessoas à sua zona de desgraça e apartando-as da sua própria zona de graça. Essas pessoas, de alguma maneira, o Espírito Santo vai permitir que elas caiam em si, porque todas as coisas concorrem bem para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme o seu propósito foram
chamados. Então, se tu estás em Cristo, provavelmente analisa que talvez possas não estar na tua zona de graça e sentes-te num local árido, num local de exclusão, e é hora que caias em ti e realizes que na casa do teu Pai está a tua medida. Diga comigo, na casa do meu Pai está a minha medida, que o meu Pai me deu, que Ele designou para mim, o seu propósito, para que eu possa abundar em toda a boa obra, conjuntamente com os meus irmãos, com o corpo ao qual pertenço. Pai, estou arrependido, leva-me de novo à tua zona de graça, abençoa-me. Foi o que Ele fez, irmãos. E hoje, irmãos, provavelmente é o dia no qual, e aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seus senhores e salvadores, definitivamente não têm nenhuma condenação. A condenação é que rejeitam o Pai das luzes. E Deus não os condena. Amém? Portanto, têm a oportunidade de chegar-se confiadamente à presença de Cristo, para que possam ser agraciados pela sua graça, e para que por meio da sua graça e por meio de crerem nele, a salvação venha à tua casa. Amém? Vamos a pôr-nos de pé, irmãos.